Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos à nossa 24ª live, lendo esse super livro, O Manuscrito Original. Nós estamos aí na lição 3, autoconfiança. Pessoal, um recado importante. Eu vou passar alguns dias sem fazer essa live. Por quê? Por qual motivo? Eu vou fazer uma cirurgia, mas uma cirurgia não muito... como que eu posso falar? Não precisa se preocupar, que eu vou arrancar os 2 sisos. Eu já arranquei os 2 sisos do lado de cá. Agora eu vou fazer outra para arrancar a do lado de cá. E com isso eu não vou poder fazer live por acho que uns 3, 4 dias. Então, se eu ficar meio sumido, vocês sabem a razão. Então vamos, pessoal, sem enrolação, vamos dar continuidade à nossa leitura do manuscrito original, capítulo 3, a autoconfiança. Como todos já sabem, eu dou início na live lendo o último trecho que a gente leu no dia anterior e dou continuidade, certo? A gente parou aqui. Em toda a alma foi depositada a semente de um grande fruto, mas a semente jamais germinará, muito menos crescerá, a não ser pela prestação de serviço útil. Aqui nós estamos falando dos 6 medos básicos que a humanidade tem. O primeiro foi... Recapitular aqui. O primeiro é o medo... O primeiro é o medo da pobreza, certo? Medo da pobreza. O segundo é medo da velhice. O terceiro, medo da crítica. O quarto que a gente vamos falar dele hoje, que é o medo da perda do amor. Então vamos lá. O quarto medo básico é medo da perda do amor. A fonte desse medo necessita de pouca descrição, pois é óbvio que provém da natureza humana de roubar a parceira de outro homem, ou pelo menos tomar liberdades com ela. As escondidas do amor e senhor legítimo. Todos os homens são polígamos por natureza. Na verdade, que, claro, vai suscitar negações daqueles que são muitos velhos para a função sexual, normalmente, ou que por alguma outra causa perdem a secreção das glândulas responsáveis pela tendência masculina em relação à pluralidade do sexo oposto. Há pouca dúvida de que o ciúme e outras formas similares de demência precoce ou mais ou menos leve insanidade provém da herança do medo que o homem tem de perder o amor de alguém. De todos os loucos em sã consciência, estudamos pelo amor. O homem ciumento de uma mulher ou a mulher ciumenta de um homem. É o mais bizarro e estranho. O autor, infelizmente, teve apenas uma experiência pessoal com essa forma de insanidade, mas aprendeu o suficiente para justificar a sua afirmação de que o medo da perda do amor é um dos mais dolorosos, se não de fato o mais doloroso dos 6 medos. E parece razoável acrescentar que o medo causa mais estragos na mente humana do que qualquer outro dos 6 medos básicos, levando com frequência a mais violentas formas de insanidade permanente. O quinto medo básico é o medo de problemas de saúde. Em larga medida, esse medo também tem sua origem na mesma fonte do que os medos da pobreza e da velhice. O medo de problemas de saúde associam-se intimamente ao medo da pobreza e da velhice, porque também conduz às fronteiras dos mundos terríveis que o homem não conhece, mas dos quais ouviu algumas histórias perturbadoras. O autor tem uma forte suspeita de que os envolvidos na
na venda de métodos para uma boa saúde desempenha um papel considerável em manter vivo o medo dos problemas de saúde em sua mente. Desde os tempos anteriores, há registros confiáveis que o mundo conhece as mais variáveis formas de tratamento de saúde. Se algum homem ganha a vida mantendo as pessoas saudáveis, parece natural que use todos os meios de seus alcances para persuadi-las de que precisam de seu serviço. Assim, com o tempo, as pessoas teriam herdado o medo do problema de saúde. Pessoal, nesse aqui, ele fala muito do problema de saúde e realmente ele está correto. Porque o que eu falo sempre com todos ao meu redor? A gente tendo saúde, a gente consegue trabalhar, a gente consegue, se for necessário, virar a noite estudando, virar a noite trabalhando, correndo atrás daquilo que a gente quer. Não tendo saúde, como que você vai fazer isso? Então, o principal é você tem que ter saúde. Então, por isso que a maioria das pessoas tem esse medo de ficar doente, ficar enfermo numa cama, precisando de ajuda das outras pessoas. Por isso que esse é um dos 6 medos básicos. Isso é normal, isso vem da humanidade, certo? Então, vamos lá pro 7º medo básico, o medo da morte. Para muitos, esse é o pior dos 6 medos básicos. E o motivo é óbvio, até para um aluno amador e psicológico. Um amador de psicologia. O suplício terrível do medo associado à morte pode ser atribuído diretamente ao fanatismo religioso. Fonte mais responsável por isso e por que quaisquer outras fontes combinadas. Os chamados pregões não têm tanto medo da morte quanto os civilizados especialistas na arte da população civilizada sob a influência da teologia. Há centenas de milhares de anos, o homem fez a pergunta ainda mais respondida e que talvez não tenha resposta: de onde para onde, de onde vim e para onde vou após a morte. Os mais astutos e espertos, bem como os honestos, nas crédulas, não tardaram em oferecer resposta para essa pergunta. Na verdade, responder essa pergunta tornou-se uma das chamadas profissões eruditas, apesar de ser necessário pouca instrução. Observe agora a principal fonte do medo da morte. Entre na minha tenda, abrace minha fé, aceite meus dogmas e pegue meu salário. Eu lhe darei uma passagem para ter acesso direto ao céu quando você morrer, diz um líder de formas de sectarismo. Permaneça fora da minha tenda, diz o mesmo líder, e você irá diretamente para o inferno, onde arderá por toda a eternidade. Embora o autonomeado líder não passe de um fato fornecedor, um alvo conduto para o céu, nem na falta desse despeje já o infeliz buscador da verdade para o inferno. Essa possibilidade parece tão terrível que mantém controle sobre a mente e a crítica do medo dos medos, o medo da morte. A verdade é que nenhum homem sabe e jamais soube como é o inferno e o céu, ou se tais lugares existem. E essa falta de conhecimento definido abre a porta da mente humana para charlatões entrarem e assumirem o controle com seu variado arsenal de truques e trapaças, enganação e fraudes. A verdade é, nada mais, nada menos, o seguinte: nenhum homem sabe, nem jamais soube de onde viemos ao nascer e para onde vamos ao morrer. Qualquer um que afirmar o contrário está enganando a si mesmo, ou é um impostor
consciente que faz disso meio de vida do seu trabalho, de valor, jogando com a credulidade e humanidade. Contudo, veja dito a seu favor que a maioria dos envolvidos na venda de ingressos para o céu de fato acredita não só saber onde o céu existe, como também que seus credos e fórmulas darão passagem segura para todos os que abraçarem. Essa crença pode ser resumida em uma palavra: credulidade. Líderes religiosos geralmente fazem afirmação ampla e irrestrita de que a atual civilização deve sua exigência ao trabalho das igrejas. De uma parte, o autor está disposto a admitir que as alegações estejam corretas, desde que lhe seja permitido acrescentar que, mesmo que a afirmação seja verdade, os teólogos não têm muito o que se gabar. Você é afortunado se aprendeu a diferença entre derrota temporária e fracasso, mas afortunado ainda se aprendeu a verdade de que a semente do sucesso está dormente em cada derrota que você experimenta. Mas não é verdade, nem tem como ser, que a civilização cresceu a partir dos esforços das igrejas e credos organizados. Seu termo civilização refere-se a descobertas das leis naturais e às muitas invenções de que o mundo atual é herdeiro. Seus teólogos desejam reivindicar a parte da civilização relacionada à conduta do homem para os seus semelhantes. Essa afirmação é bem-vinda no que diz respeito ao autor. Por outro lado, se pretende abocanhar o crédito por todas as descobertas científicas da humanidade, o autor pede licença para fazer um vigoroso protesto. Bom dia, pessoal. Tenham uma excelente sexta-feira a todos. Não basta afirmar que a hereditariedade social é o método pelo qual o homem coleta todo conhecimento ao chegar a ele pelos 5 sentidos. É melhor ressaltar como a hereditariedade social funciona em vários aspectos para fornecer ao aluno um entendimento abrangente da lei. Vamos começar com algumas das formas inferiores da vida animal e examinar como são afetadas pela hereditariedade social. Há uns 30 anos, pouco depois de começar a examinar as principais fontes de onde os homens adquiriram o conhecimento, que o fez a ser o que são, o autor descobriu um ninho de perdiz. O ninho localizava-se de maneira que a fêmea pudesse ser vista em uma distância considerável quando estava no ninho. Com a ajuda de um par de binóculos, a ave foi descoberta de perto enquanto chocava, até os filhotes romperem a casca. Desejando saber o que aconteceria, o autor aproximou-se do ninho. A fêmea permaneceu perto até o intruso estar em uns 10 passos. Então arrepiou as penas, esticou uma asa sobre a sua perna e afastou-se, mas mancando, fingindo estar aleijada. Tendo essa familiaridade com os truques das aves, o autor não a seguiu. Em vez disso, foi até o ninho dar uma olhada nos filhotes. Sem o menor sinal de medo, as aves voltaram os olhos para mim, movendo a cabeça de um lado para o outro. Peguei um deles, sem sinal de medo. O filhote ficou parado na palma da minha mão.
Coloquei a ave de volta ao ninho e me afastei em uma distância segura para dar à fêmea a chance de retornar. A espera foi curta. Logo ela começou a voltar cautelosamente para o ninho até estar poucos passos de distância dele. Então abriu as asas e correu o mais rápido possível, emitindo uma série de sons semelhantes ao de uma galinha enquanto encontra alimento e deseja chamar a ninhada. Ela juntou as avezinhas ao seu redor e continuou a tremer, muito agitada. Sacudiu as asas e arrepiando as penas. Quase podia ouvir suas palavras enquanto dava a primeira lição de autodefesa para as avezinhas baseada na lei da hereditariedade social. Bom dia, Márcia, tudo bem? Como que lá vão as coisas? Criaturinhas tolas, não sabem que homens são inimigos? Deviam se envergonhar por deixar aquele homem pegá-las nas mãos. E de admirar que ele não tenha levado vocês e não tenha comido vivas. Na próxima vez que vierem um homem se aproximando, fuja ligeiro. Abaixe-se no chão, corra por abaixo das folhagens, saiam da visão dele e permaneça fora de vista até o inimigo estar longe. As pequenas aves permaneceram ao seu redor e escutaram a palestra com intenso interesse. Após a mãe quietar-se, o autor novamente aproximou-se do ninho. Quando estava a 20 passos, a fêmea de novo tentou conduzi-lo em outra direção. Dobrou suas asas para cima e saiu mancando como se tivesse aleijado. O autor olhou para o ninho, mas em vão. As avezinhas não estavam lá. Tinha aprendido rapidamente a evitar o inimigo natural graças ao instinto. Novamente o autor recuou e esperou até a mãe organizar sua casa. Então foi visitá-los, mas com um resultado semelhante. Enquanto se aproximou do ponto onde avistaram a fêmea pela última vez, não havia nem sinal dos filhotes. Quando o garoto, o autor capturou um jovem corvo e o transformou em um animal de estimação. Ela ficou bastante satisfeita com a vida doméstica e aprendeu muitos truques que exigiam inteligência considerável. Após estar crescida e suficiente para voar, teve liberdade para ir onde quiser. Algumas vezes ausentava-se por muitas horas, mas sempre retornava antes do escurecer. Certo dia, alguns corvos selvagens envolveram-se numa briga com uma coruja no campo perto da casa onde vivia o corvo de estimação. Tal longo ouviu o grau dos parentes selvagens. O corvo voou para o telhado da casa e, com sinais de grande agitação, andou de um lado para o outro. Finalmente voou em direção à batalha. O autor o seguiu para ver o que acontecia. Em minutos deparou com a ave. Ele estava pousado nos galhos mais baixos de uma árvore e dois corvos selvagens estavam em um galho logo acima, tagarelando e andando de um lado para o outro, agindo como pais zangados se comportam com os filhos quando os punem. Quando o autor aproximou, os dois corvos selvagens voaram. Um deles circulou a árvore algumas vezes, desejando uma terrível torrente de linguagem abusiva, sem dúvida diretamente ao parente tolo que não tinha juízo suficiente para voar enquanto podia. O corvo de estimação foi chamado, mas não deu atenção. Naquela noite ele retornou, mas não chegou perto da casa. Sentou-se num galho no alto de uma macieira e falou na linguagem dos corvos por mais de 10 minutos, dizendo sem dúvida que tinha decidido voar para a vida selvagem com seus companheiros. Então voou-se ao redor, pois 2 dias depois, enquanto falou. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Façam um excepcional dia.
Falou mais um pouco com a linguagem de corvo, mantendo uma distância segura, então bateu as asas e nunca mais voltou. A hereditariedade social tirou do autor um ótimo bicho de estimação. O único consolo pela perda foi o pensamento que o corvo mostrou lealdade ao voltar a falar a intenção de partir. Muitos trabalhadores deixaram a fazenda sem se incomodar com essa formalidade. É bem sabido que a raposa caça todo tipo de galinésio e pequenos animais com exceções de gambá. Não é preciso dizer porque o gambá tem imunidade. Uma raposa pode se enfalcinhar com o gambá uma vez, mas nunca duas. Por isso, uma pele de gambá pregada no galinheiro manterá todas as raposas em distância segura, exceto os mais jovens e inexperientes. O cheiro do gambá, uma vez experimentado, jamais é esquecido. Não há cheiro no mundo nem remotamente parecido. Não existe registro que alguma mãe raposa tenha ensinado os filhotes a detectar e manter distância do cheiro familiar de um gambá. Mas qualquer um por dentro do assunto sabe que raposas e gambás nunca procuram briga na mesma caverna. A única lição, uma única lição basta para ensinar a raposa tudo o que precisa saber sobre gambás, pela hereditariedade social atuado via olfato. Uma lição serve para a vida toda. Não é estranho temermos todo aquilo que nunca aconteceu. Distribuímos nossa iniciativa pelo medo da derrota, quando na verdade a derrota é o átomo mais proveitoso e deveria ser aceita como tal. Pessoal, por hoje a gente ficamos por aqui na nossa leitura diária. Igual eu falei no começo da live, eu vou ficar alguns dias ausentes das lives, porque eu vou fazer uma cirurgia. Não é uma cirurgia muito complicada. Eu vou arrancar os outros 2 sisos. Eu já arranquei os 2 de cá. Eu vou arrancar mais os 2 de cá. Então eu vou ficar aí uns 3, 4 dias sem fazer live, porque eu não vou poder falar muito. Vou ficar mais de repouso. Vou fazer algumas demandas, adiantar algumas demandas de alguns clientes. Então eu vou ficar alguns dias sem fazer live. Então, pessoal, se eu sumir, vocês não precisam ficar preocupados, que eu estou de repouso por causa que eu vou extrair 2 sisos, tá bom, pessoal? Vejo vocês na próxima live, que deve ser lá para terça ou quarta-feira, quando eu estiver melhor. Mas eu aviso todos vocês nos meus stories. Fala aí, jovem, bom dia, tudo bem? Então eu aviso vocês nos meus stories quando eu retornar, tá bom, pessoal? Façam uma excelente sexta-feira a todos.